Bom, tô eu aqui de novo, na cadeira da vovó, lembrando, tentei até agora identificar e procurar um texto chamado Casa de Vó. Quando eu li aquele texto, eu me lembrei muito da nossa infância, na infância dos meninos, né? Dos meus filhos, né? Porque quando nós casamos, nós viemos morar a 300 quilômetros do Rio, onde eu nasci e me criei. Mas a minha família toda ainda está lá até hoje. E todas as férias de julho e Natal, Ano Novo, uma parte de janeiro, nós costumávamos ir todo ano para o Rio. Ou íamos passar o Natal depois, alguns anos depois que minha sogra mudou, nós íamos para Uberlândia e depois passávamos o Ano Novo no Rio de Janeiro. Ou nós viajávamos, porque tínhamos um cunhado que todo ano o trabalho dele era terminar obras paralisadas, né? E obras gigantescas, né? Então ele tinha um ano para dar conta de terminar a obra. Então cada ano, janeiro, ele estava numa cidade nova. E ele tem, né? Tinha porque ele já faleceu, mas naquela época eram duas meninas, minhas sobrinhas, e nós então viajávamos todo ano que eles mudavam, nós íamos para a cidade onde eles estavam, para as crianças conviverem, né? Então, meus filhos tiveram a oportunidade de conviver muito com os primos quando eram pequenos, né? Até meio adolescentes e tudo, ainda aproveitaram bastante, né? E esse texto sobre a casa de vó me fez lembrar toda essa vida que nós tivemos de viver passeando, viajando, reencontrando irmãos, cunhados, cunhadas, sogro, sogra, pai, mãe, né? Sobrinhos, sobrinhas, né? Então foi um período de muita convivência com a família que nós, meu marido e eu, sempre fizemos questão de manter e de nos aproximar. Então, com isso, eles têm muita lembrança, né? Minha mãe, ela não tinha, assim, muita preocupação com uma alimentação saudável, embora hoje a gente veja que, na verdade, não era tão ruim assim, porque ela usava banha, né, de porco, numa época em que a turma já estava usando óleo de soja, né? E ela usava muito banha de porco. E naquela época a gente achava um absurdo como tá usando banha de porco. E hoje a gente sabe que aquilo lá que era mais saudável do que o óleo de soja que a mídia, né, nos impôs como melhor para a saúde, né? E ela fazia muita fritura, né? Mas a garotada adorava, comia aqueles pastéis desse tamanho, pingando gordura, né? E eles não abriam mão. E ela adorava fazer aquela monte de pastel, fritando um pastel atrás do outro, e aquela disputa da criançada, meus sobrinhos, meus filhos, todo mundo comendo pastel e tomando refrigerante. Era a época que os meus filhos tomavam refrigerante de manhã, de tarde, de noite, porque eu não os criei tomando refrigerante. Então, só quando tinha alguma festinha, ou na casa dos outros, ou na nossa casa, o aniversário deles, é que eu permitia comprar refrigerante. Então, mas a minha mãe não, a minha mãe já entulhava o armário dela, já comprando antecipadamente, porque ela não tinha carro. Então, cada vez que ela ia no supermercado, ela trazia de ônibus garrafa de refrigerante e ia acumulando lá. Refrigerante, creme de leite, leite moça, porque ela dava assim com fartura
para os meninos. Ela fazia sorvete, ela fazia pão de cenoura, fazia pão de, de batata, fazia uma carne assada deliciosa, que muitas vezes meus filhos se lembram, né, da delícia que era. Então, e fora a convivência, né, porque foi uma convivência muito grande que nós tivemos com eles, né, e meus filhos também lá, né, toda vez a gente ia para lá para conviver, né, visitava minha sogra, meu sogro, e a gente tinha mais liberdade de ficar lá na casa dos meus pais, porque os meninos ficavam mais à vontade, né? Como hoje, né? Eu acho que hoje eu talvez fosse uma avó meio chata, né? Porque eu não como muitas coisas, não gosto que eles comam porcaria, então eu não estimularia, se eles convivessem conosco, a comer bobagem, né? Porque os meus também não comiam salgadinho, não comiam essas coisas. Eu comprava um salgado que era assado, não era frito, né? Agora eu não lembro mais o nome, mas hoje já nem tem mais esse, né? Então era isso que a gente fazia. E eu fico lamentando, né? Só agradecendo pela oportunidade da nossa neta, que mora aqui na cidade, ter convivido muito conosco. Ela realmente participou demais, intensamente, aqui da nossa casa e com a convivência conosco. Embora os outros, pela distância, não terem podido fazer a mesma coisa. Mas a vida nos traz essas surpresas, né? A gente cria filhos para o mundo, não cria filho para nós. E os nossos filhos tiveram oportunidade de trabalho longe, então aproveitar essa oportunidade de trabalho. E então esses são alguns exemplos e lembranças que a gente tem, né, da casa da avó, né, e que eu não vou dar para os meus netos essa lembrança para eles, porque tanto a avó paterna quanto a avó materna deles mora muito longe, né? Então nenhum deles tem convivência próxima com os avós, né? Mas paciência, né? O que a gente vai fazer? Tem que se adaptar ao mundo novo, ao mundo moderno, em que não existem mais aquelas famílias criadas todos juntos, morando próximo. Eu tenho um casal de amigos que hoje, eles até pouco tempo tinham todos os filhos morando na mesma rua. Eles foram comprando casas na mesma rua para ficarem próximos dos pais. É uma família grande, mas a filha deles, o marido terminou perdendo o emprego e só encontrou um emprego novo numa outra cidade mais distante, uns 130 quilômetros daqui, né? E foi obrigada a mudar. Mas os outros todos estão lá na mesma rua, morando e convivendo juntos. Mas isso não é normal hoje em dia, né? As pessoas vão se espalhando, as famílias vão se separando, e a gente hoje, graças a Deus, ainda tem os recursos da internet para reduzir um pouco essa distância e a gente ir acompanhando. Eu sempre procuro estar postando lá no WhatsApp o que a gente está fazendo, como é que são as nossas viagens, nossos passeios, nossas consultas, nossos resultados, sempre para estar dizendo, olha, estou aqui, né? Estamos vivos, né? Estamos com saudade. E eles, na medida do possível, ligam para nós. Minha filha não, minha filha liga praticamente todos os dias, ela nos chama, né? E a gente conversa sempre com ela. E de vez em quando com o netinho, né? Mas aqui eu tenho muita dificuldade para gravar, porque, por exemplo,
eu moro de frente para a Dutra, é um movimento enorme. Essas janelas todas que eu tenho aqui são anti-ruído, então facilitam. Mas muitas vezes, para eu ficar gravando, eu tenho que estar com disposição, com ânimo, me sentindo bem, inspirada. E muitas vezes, na hora que eu estou assim, eu não quero atrapalhar o meu marido, que está vendo televisão. Ele fica ali na cozinha gravando os programas, que ele tem um aparelhinho que ele grava programas que a gente gosta de assistir na cultura, ou um filme, um documentário. Então ele vai vendo a programação e fazendo a seleção dos programas que ele gosta e que acha que eu vou gostar também. Ele faz isso todo dia e depois a gente vai assistindo aos poucos e eliminando aqueles que a gente achou que ia gostar e que não gosta. Essa é uma tarefa dele, mas só que aí ele fica com a televisão ligada, ele fica lá na cozinha. Mas a cozinha que é próxima daqui, então o barulho da TV lá atrapalharia a gravação aqui, então não daria certo. Para ele ficar lá em cima, nosso apartamento é duplo, ele liga, mas daqui também ouve o barulho. Eu agora estou gravando porque ele está no banho, então eu estou conseguindo ter um tempinho de silêncio sem atrapalhá-lo na rotina dele também, né? Já que muitas vezes eu faço palestras, então às vezes eu tenho live e já nesse período, nesses momentos, eu já sou obrigada a pedir para ele para ou botar um fone de ouvido ou assistir lá com as portas todas trancadas para não ficar o barulho interferindo aqui na minha gravação, na minha participação. Mas é isso, meus netos. Eu sou a avó de vocês. E seu avô também é um avô, um companheiro meu maravilhoso. Nós estamos há quase 49 anos, vamos fazer agora em fevereiro, de casados. E eu acho que é um exemplo para vocês de uma união, né, que supera, né, os obstáculos, os problemas do dia a dia e vamos aprendendo a conviver, mas somos companheiros, amigos, nos amamos, fazemos muita coisa em comum, temos muita afinidade. Hoje temos divergências políticas, mas isso não é motivo para que a gente crie problemas. Eu acho que cada um tem que respeitar a opinião do outro, porque não é uma questão de todo mundo pensar igual, né? A felicidade não se baseia só nisso. Existem outras afinidades que são muito mais importantes, valores pessoais, valores morais, que são muito mais fortes do que qualquer divergência política. Aquele que briga por política ou se separa por política não tem maturidade ainda emocional para conviver em grupo, né? Então é isso aí, né? Vamos parando por agora para não ficar muito longo, senão depois vocês não vão ter nem coragem de ficar assistindo esses vídeos muito longos, tá? Até a próxima então, pro número 3, não sei quando vai ser, mas quando der a gente faz. Beijos!